Graça e paz, que bom que você está aí com a gente hoje, aí na sua casa. Deus tem uma palavra poderosa para você hoje. Fique conectado com a gente aí, que Deus vai tocar o seu coração. Amém? Glória a Deus. Então vamos direto para a palavra. Vamos lá para o livro de João, capítulo 8, de 31 a 32. João, capítulo 8, 31 e 32. Diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então olha só, nesse texto aqui a gente vê que Jesus estava conversando com os judeus, com vários escribas, fariseus, né? E aqui chegou nesse ponto que ele começou a conversar com aqueles que haviam crido nele. Então olha só, a primeira coisa que aconteceu aqui foi que as pessoas creram em Jesus. Então cada um de nós, trazendo a palavra para a nossa realidade, né? Cada um de nós precisamos crer em Jesus. A nossa fé em Jesus é o nosso primeiro passo na vida cristã. O primeiro passo para nascer de novo, para chegar diante de Deus, é crer em Jesus. Mas não para por aí, né? Aí Jesus continua assim, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então nós precisamos crer e, segundo, permanecer onde? Na palavra de Cristo. Nós precisamos permanecer na palavra de Jesus. E em terceiro lugar ele fala assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então hoje nós vamos falar sobre a verdade. Vamos falar sobre a verdade da palavra, certo? Uma das principais coisas que destrói igrejas, ministérios individuais, destrói até pessoas, né? É uma doutrina errada, é um entendimento errado de quem a pessoa é em Deus, de quem Deus é para nós, de quem Deus é para cada pessoa. Amém? Isso quer dizer o seguinte, que a verdade da palavra, a verdade que está dentro da palavra de Deus, muitas vezes não está bem alicerçada, não está bem fundamentada no interior da pessoa. Então quando João diz aqui, quando ele escreve o que Jesus falou, né? Permanecerdes na minha palavra. Quer dizer o seguinte, nós precisamos habitar no lugar da palavra. Ou melhor, a palavra precisa habitar dentro de nós. Amém? Então olha só, a verdade que está dentro da palavra, ela precisa nos mudar. A palavra que está dentro da palavra, ela precisa mudar cada um de nós. Quando nós vamos para a palavra e recebemos a revelação de Jesus dentro daquela palavra, aquela palavra precisa fazer alguma coisa conosco e precisa transformar cada um de nós. Se eu andava no pecado, agora eu preciso andar em santidade. Amém? Glória a Deus. Quando nos expomos à verdade da palavra e conhecemos, a verdade da palavra nos liberta. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a verdade que nos liberta, certo? O interessante é que esse texto, Jesus estava falando para judeus, certo? E os judeus, eles conheciam muito bem a Torá, que eram os primeiros livros ali da Antiga Aliança, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, tem até Josué também, né? E aí eles conheciam também os proféticos, eles conheciam todos os livros ali do Antigo Testamento. E aí Jesus chega diante deles e fala assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Eles não conseguiam entender aquilo, né? Porque eles conheciam a Antiga Aliança, eles conheciam todo o Antigo Testamento. E Jesus diz que conhecereis a verdade, ou seja, Jesus estava afirmando aqui que eles não conheciam a verdade. Por quê? Porque a verdade tem um nome, a verdade é uma pessoa.
E essa pessoa se chama Jesus. Amém? Então, quando você lê, quando você medita na antiga aliança, é muito bom, é ótimo. Nós precisamos meditar na antiga aliança também, no Antigo Testamento. Mas sempre quando a gente medita no Antigo Testamento, nós precisamos ter os olhos fixos em Jesus. Tudo ali está apontando para Ele. Então a gente tem que olhar para o Antigo Testamento e enxergar Jesus. Aí nós somos libertos. Jesus falou, e conhecereis a verdade. E quem é a verdade? Em João 14,6 diz assim, ó, Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então conhecer a verdade é conhecer Jesus. É conhecer que Ele veio do Pai. Jesus, Ele veio do Pai, Ele nasceu dentro da raça humana. Ele é Deus e Ele se absteve. Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se humilhou e se fez homem. Ou seja, Ele saiu da divindade e entrou dentro da raça humana. Para quê? Para fazer com que eu e você pudéssemos nascer dentro da família de Deus, dentro da natureza do Pai. Amém? Então, quando nós recebemos Jesus como Senhor, como Salvador, nós nascemos de novo. Nós nascemos no Espírito, nós nascemos na família de Deus. Amém? Então, Jesus nasceu dentro da raça humana e abriu uma porta para que nós pudéssemos nascer dentro da família de Deus. Certo? Então, vamos avançar aqui. Nós lemos João 8, foi os versículos 31 e 32, agora vamos para 37 e 38. Diz assim, ó, João 8, 37 e 38. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Ou seja, a verdade da palavra, ela precisa habitar dentro de nós. O que Jesus estava falando aqui para os judeus é que a palavra dele não habitava dentro daquelas pessoas. Amém? E a palavra ela precisa habitar dentro de cada um de nós. Os judeus não tinham a palavra habitando dentro deles e por isso queriam matar Jesus. A ausência da palavra de Cristo habitando em nós, internalizada dentro das pessoas, né, é o que leva a todo tipo de erro na humanidade. Porque as pessoas não têm a palavra de Deus. Mas nós precisamos internalizar, nós precisamos ter a palavra de Deus dentro de nós. Só que tem um negócio, só pode ter a palavra, só pode ter a verdade da palavra habitando dentro de si quem nasceu de novo e tem a natureza de Deus. Quer ver? Vamos lá para frente para o versículo 43. João 8, 43 diz assim, ó, porque a minha linguagem não é clara para vocês. Aí ele responde, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo. Ou seja, são incapazes de compreender o que Jesus estava falando. Porque Jesus estava falando do Espírito. Jesus estava falando no Espírito. E quem não nasceu de novo não tem o Espírito de Deus. Aí não consegue entender as coisas do Espírito. Então, a verdade da palavra, ela só pode ser extraída, só pode ser entendida por quem nasceu de novo. Por isso que Jesus fala que eles eram incapazes de ouvir o que ele dizia. Ninguém no tempo de Jesus tinha nascido de novo. Só puderam nascer de novo depois que Jesus morreu e ressuscitou. Quando o Espírito Santo veio, o Espírito da verdade, as pessoas começaram a nascer de novo, à medida que foram crendo em Jesus. Amém? E à medida que você vai crendo em Jesus, que você vai nascendo de novo, você não é mais incapaz de ouvir o que Jesus diz. Você se torna totalmente capaz de ouvir, entender e compreender a verdade de Deus. A verdade dentro da palavra. Então Jesus não podia mostrar coisas espirituais para eles. Por quê? Porque não haviam nascido de novo. Quero dizer para você que Deus quer compartilhar os seus segredos com você. Ele quer compartilhar os segredos da palavra dele com você. Sabe que o problema não é ele. O problema em receber a instrução, ela está em nós. Não está em Deus transmitir.
Deus, Ele está falando e Ele quer falar e Ele quer nos orientar, sabe? Ele está procurando formas, Ele está muito interessado em te trazer as respostas que você precisa, e trazer as minhas respostas que eu preciso. Mas muitas vezes Ele encontra uma certa incapacidade, ou vamos dizer claramente, uma certa preguiça nossa de nos dedicar a ouvir a voz dEle. Então o problema em receber a instrução de Deus não está nele, está em nós, certo? Então muitas vezes somos incapazes de ouvir o que vem do Espírito. Eu já falei aqui muitas vezes que não há um preço a pagar pela nossa salvação. Jesus que pagou todo o preço. Ele pagou o preço e nós cremos. Amém? Eu já falei também que eu não preciso obedecer para nascer, certo? Então eu também não preciso pagar um preço para nascer. Mas para mim crescer, para mim voltar naquele versículo primeiro lá, do versículo 32, né? Permanecerdes na minha palavra. Para permanecer na palavra, eu preciso pagar um preço. Eu preciso obedecer. Que preço é esse? Esse preço é o preço de uma dedicação, é um preço de uma entrega. É um preço de realmente separar tempo de relacionamento com o Senhor. De abrir mão da vontade da nossa carne, da nossa antiga natureza, certo? Que já foi morta, e liberar a nossa nova natureza. E ir para o relacionamento com o Pai. E para o relacionamento com o Espírito Santo, certo? Para crescer em Deus tem um preço a ser pago, o preço do empenho, da dedicação na oração, na meditação na palavra, do investir tempo no relacionamento com Deus. Deus quer, Deus deseja compartilhar toda a sabedoria dele com você. Ele quer compartilhar a sabedoria dele com você. E eu quero dizer que Ele não está retendo as respostas que você precisa. O problema é que muitos não estão buscando as respostas dEle, não estão buscando as respostas nele. Muitas vezes nós não estamos separando um tempo para buscar as respostas que nós precisamos em Deus, mas nós estamos tentando buscar as respostas na sabedoria do mundo. Domingo passado nós falamos sobre a diferença da sabedoria do mundo e da sabedoria de Deus. E muitas vezes nós estamos tentando buscar sempre no mundo, sendo que nós temos dentro de nós o nosso conselheiro, nós temos dentro de nós o nosso ajudador, o Espírito Santo. Então nós podemos buscar toda a sabedoria que nós precisamos, todas as respostas que nós precisamos no nosso conselheiro, no Espírito Santo que está dentro de nós. Amém? Dele... Olha só, vamos ver. O que Ele quer te ensinar, o que o Espírito Santo quer trazer para você de sabedoria, o que Ele quer ensinar para você, vai durar toda a eternidade. Sabe, muitas vezes leva algum tempo. Essa semana eu estava conversando com um dos meninos aqui na igreja e falando assim sobre os segredos de Deus, certo? Às vezes muita coisa que eu trago para vocês aqui foram muito tempo, às vezes anos, orando, meditando na palavra, entendeu? E aí de repente, depois de vários anos, eu consigo entender alguma coisa. Consigo entender um texto da Bíblia, eu consigo ter uma resposta, né? E às vezes eu venho aqui num domingo à noite, né? E te entrego de mão beijada. Te entrego, certo? Muitas vezes a gente sempre faz isso, e glória a Deus por isso, né? Mas tem respostas que você não vai receber de mim. Tem respostas que você não vai receber de um pregador. Tem muitas respostas de Deus que você vai receber dele. Você só vai receber de um relacionamento com Ele. Quando você decidir orar em línguas, meditar na palavra, sabe? Tem um preço que precisa ser pago. Um preço de entrega. Um preço de compromisso com Deus. Amém? Ele quer te ensinar. E o que Ele vai te ensinar vai durar para toda a eternidade. Eu quero dizer que você é capaz de ouvir o que Deus diz. A verdade. Você é capaz de ouvir a voz do Espírito. Sabe por quê? Porque você tem a natureza dele. Porque você nasceu dentro da família de Deus.
E quando você nasceu dentro da família de Deus, você está apto a entender a linguagem, certo? Mas às vezes você está me assistindo aí e você diz, ah, mas eu não nasci de novo. Você pode nascer de novo hoje. Se você crer com o seu coração e você confessar com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e Salvador, você pode nascer de novo. Você pode se tornar filho de Deus, você pode nascer dentro da família de Deus. Isso não depende da sua obediência, não depende do seu passado, isso depende da sua decisão de fé. Você não precisa de obediência para nascer, você não precisa pagar preço para nascer, você nasce pela fé, pela graça de Deus. Aí daí para frente você vai ter uma nova vida. Não dá para viver a mesma vida do passado, com os mesmos erros, no mesmo pecado. Aí o Espírito Santo vai trabalhando com você. Você se entrega ao Espírito Santo, ele vai trabalhando com você. Amém? Então você pode falar aí agora, né? Senhor, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu te aceito como meu Senhor. Eu te recebo como meu Salvador. No nome de Jesus. Amém? Então se você falou isso aí agora, se você orou isso aí agora, em fé, você nasceu de novo. Então essa palavra é para você. Então você, a partir desse momento, você é capaz de entender a linguagem de Jesus. Você é capaz de entender a verdade, de ouvir a verdade da palavra. Você agora é apto para entender a linguagem. Agora é possível estabelecer essa comunicação. Lá em João 10, 27 fala assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10, 27. Interessante que eu, quando eu era mais novo, criança ainda, né? Jovem, adolescente, eu já fui na roça, na fazenda. Fui muitas vezes, né? Meu avô tinha fazenda, meus tios tinham fazenda, né? E eu ia na fazenda. E algumas vezes eu já participei junto com eles ali de tocar o gado, certo? Eu ficava meio de longe, porque eu tinha um pouco de medo das vacas, do boi, né? Mas eu ia lá, né? E boi e vaca, assim, você cerca de lá, outro cerca de cá, entendeu? Outro fica por trás ali, e fica tocando, todo mundo, né? Tocando, né? Com ovelha é diferente. Você não toca a ovelha. A ovelha, o pastor, ele vai na frente delas, e ele fala, e as ovelhas o seguem. Ele não fica atrás empurrando, ele fica na frente e as ovelhas seguem o seu pastor. Amém? Ou seja, eu e você somos ovelhas de Jesus e nós ouvimos a voz dele e o seguimos. Nós precisamos discernir qual a voz dele. Nós precisamos ter experiência no relacionamento com ele, porque quando nós temos experiência no relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus, nós discernimos a voz. E nós não seguimos a voz do engano. Então nós estamos falando hoje aqui sobre a verdade que está dentro da palavra. E Jesus é a verdade dentro da palavra. Amém? Então olha só, agora nós vamos entrar aqui, mas na questão assim, de entrar mais fundo na verdade. Entendeu? Como eu entendo a verdade da palavra. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. 1 Coríntios 4, versículo 6, diz assim, ó, estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito. Vou repetir, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça, a fim de um em detrimento de outro. Ou seja, nós não podemos querer mudar a verdade da palavra para se adaptar à nossa situação, à nossa mentalidade. Aqui Paulo diz que, orienta assim, ó, não ultrapasseis o que está escrito. Amém? Muitas vezes tem a verdade da palavra, a palavra de Deus tem uma verdade dentro dela, e muitas pessoas, às vezes muitos de nós mesmos, temos conceitos na mente que ultrapassam o que está escrito na palavra. Às vezes o conceito, às vezes aquele entendimento gerado por um aprendizado desde a infância, às vezes, entendeu? Nos leva
a ter aquele entendimento que ultrapassa a verdade do que está escrito dentro da palavra. Quando não estamos dispostos a mudar, vamos colocar argumentos naturais e da alma para substituir a verdade da palavra. Tem esse aspecto também. Às vezes a gente tenta arrumar argumento da palavra para justificar a nossa conduta errada. Mas nós temos que ficar firmado na verdade da palavra. Até o diabo, quando foi tentar Jesus, ele usou a palavra, certo? Mas ele tentou distorcer a verdade que está dentro da palavra. A verdade de Deus tem o poder de mudar as pessoas. A verdade de Deus tem o poder de mudar a sua vida. Tem o poder de mudar a minha vida. Por exemplo, você acredita que essa pandemia é juízo de Deus sobre a terra? O que você pensa sobre isso? Se estiver na sua casa aí, começa a discutir agora com uma outra pessoa aí, fala assim, e aí, o que você acha? Você acha que essa pandemia é juízo de Deus sobre a terra? Você acredita que a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra? Que fala lá em Apocalipse capítulo 6, a ira do Cordeiro. Você acha que é a ira do Cordeiro que está sendo derramada sobre a terra, nesse momento? Vou dizer para você que muitos crentes acreditam. Eu não acredito. Amém? Eu não acredito que nós estamos vivendo o juízo de Deus sobre a terra. E também não acredito que a ira de Deus está sendo derramada sobre a terra. E muito menos acredito que a ira do Cordeiro está sendo derramada. Por alguns fatos muito simples, mas tem muitas pessoas que acreditam nisso. Então olha só, vamos para a palavra, certo? Vamos para Gênesis 18, 25. O que diz em Gênesis 18, 25? Abraão está falando ali com o anjo, certo? Com o Senhor. Ele está falando ali sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E ele está discutindo ali com o Senhor, certo? E aí Abraão falou assim, ó, longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, Abraão, a Bíblia diz que ele é o pai da fé. E ele está discutindo ali com Deus, está tentando convencer Deus a não destruir a cidade por amor a 50 pessoas, a 40 pessoas. Então ele chegou em 10 pessoas. E lá na frente vão perceber que ele não destruiu a cidade por causa de um, chamado Ló. E Abraão aqui foi no cerne do coração de Deus. Longe de ti matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, Deus não vai trazer uma pandemia sobre a terra, sobre o justo e sobre o ímpio. Não vai. Olha só, mais para frente, no versículo 21 e 22 de Gênesis 19. Está bem. Aqui já é o anjo que foi lá na casa de Ló e estava levando Ló embora. Levou Ló embora à força, porque Ló ficou enrolando, não queria sair, né? Aí Ló pediu, ó, deixa eu ir ali para aquela cidadezinha pequena. Aí o anjo respondeu assim, ó, está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido, não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Ou seja, a destruição, o juízo, a ira sobre Sodoma e Gomorra não podia chegar enquanto Ló estava correndo perigo, por causa de um justo. De um justo. E olha que Ló era desobediente, ele olhava para o natural, ele não ficou olhando para o espiritual, ele não ficou olhando para a palavra, entendeu? Mas lá no livro de 1 Pedro diz que o justo Ló, por causa de um justo, você é esse justo, eu sou esse justo. E eu creio que tem muitos irmãos e irmãs aí pelo Brasil e pelo mundo que são justos, creem em Jesus. E eu sei que tem muitos também que ficaram doentes com essa pandemia. Você acha que é Deus que trouxe a ira dele sobre essas pessoas? Eu não acredito. Mas pode dizer assim, mas tudo bem, pastor, né? Mas como é que o senhor me explica então Atos capítulo 5, que fala sobre Ananias e Safira, certo?
Sabe, essa é uma pergunta muito boa. E essa é uma pergunta que eu me fiz também essa semana, né? Lá em Atos capítulo 5, versículo 3 a 5, diz assim, ó: então perguntou Pedro, ou seja, Ananias chegou ali diante de Pedro, ele tinha ali vendido um campo, ele combinou com a esposa dele, ó, nós vamos dizer que nós vendemos pela metade e vamos entregar lá só a metade, né? Ou seja, eles não precisavam entregar nada se não quisessem, né? Eles eram totalmente livres, mas eles resolveram mentir. Então Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Sabe, esse texto aqui ele é muito usado assim como a ira de Deus, como o juiz de Deus que veio sobre Ananias, né? E eu fiquei perguntando para o Espírito Santo essa semana, falei: Espírito Santo, me ensina isso aqui, né? Eu não entendo. Aí sabe qual a pergunta que veio na minha mente na hora? Onde é que está escrito que foi Deus que matou Ananias? Aí eu voltei para o texto, né? Voltei para o texto e comecei a ler, né? Aí li aqui, ó: ouvindo isso, Ananias caiu morto. Ou seja, aqui não diz que foi Deus que matou Ananias. Diz que Ananias caiu morto. Não ultrapasseis o que está escrito. Não ultrapasseis o que está escrito. Entendeu? Nós não podemos fazer uma teologia, nós não podemos criar um conceito baseado em algo que não está escrito. Amém? Então a Bíblia diz que Ananias caiu morto. Ele caiu morto, não sei porquê, deu um ataque no coração nele, ficou tão assustado com o que Pedro falou, com aquela revelação, entendeu? Não sei. Só sei que não diz aqui que foi juiz de Deus. Onde diz que foi a ira de Deus sobre Ananias aqui nesse texto? Não fala. Muitas pessoas não discernem a verdade da palavra e criam a verdade distorcida, baseando na visão da antiga aliança. Ah, mas Deus matou algumas pessoas na antiga aliança, no Antigo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento era uma sombra que mostra o Deus justo, o justo juiz, ele permanece justo. Só que a ira dele, o juízo dele foi derramado em Jesus, na cruz do Calvário. E eu e você hoje, como os filhos, antes de Jesus, ninguém era filho de Deus, ninguém. Jesus falou para João Batista, falou sobre João Batista, né? Até João, ninguém nascido de mulher foi maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, eu e você somos maior do que João Batista. Por quê? Porque João Batista não tinha nascido de novo. E nós nascemos de novo dentro da família de Deus. Amém? Então assim, nós não podemos ter mais uma visão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Ou seja, todo o despejar da ira de Deus foi despejado em Cristo. Ele não vai despejar a ira sobre você que é filho. Por que eu estou falando tudo isso aqui? Sobre a verdade que está dentro da palavra. Então nós temos que ter uma imagem real de quem é o nosso Pai. Amém? Nós aqui, MIV, Anápolis, queremos ser uma igreja que ajuda as pessoas a mudarem quem são, por meio da verdade que está dentro da palavra. Amém? Eu quero dizer que você tem um Pai que te ama, que nunca te abandona. Ele está com você no dia bom e está com você no dia mal também. Eu sei que nós estamos vivendo o dia mal. Eu sei disso. Tem comércios estão parados, tem pessoas que estão ficando doentes. Entendeu? Mas nós não vamos falar a obra do diabo, nós vamos falar a obra da cruz. E a obra da cruz diz que nós somos mais que vencedores. A obra da cruz diz que nós somos sarados, que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, as nossas dores Ele levou sobre si. Jesus foi até aquela cruz para que eu e você pudéssemos ser curados.
Então nós precisamos andar em fé, andar em ousadia, amém? E assim, se você está preocupado, a Bíblia diz, lá em Mateus capítulo 6, não ficais preocupado com coisa alguma. O lírio do campo, Deus cuida dele, não vai cuidar de você. Os passarinhos, Deus cuida deles, não vai cuidar de você. Quero dizer que Deus está cuidando de você. Creia, fique firmado na verdade da palavra. A verdade e a sabedoria da palavra de Deus são muito mais altas do que a verdade e a sabedoria do mundo. Sabe, você tem um pai que te ama, nunca te abandona. No bom momento ele está lá com você, no dia bom ele está com você, no dia mau ele está com você também. Ele está estendendo a mão para você e está te levantando. Sabe, ele não vai te cortar. Lá em João 15 fala que ele corta o ramo que não dá fruto. Aquele corta lá, quando você vai, o entendimento real da palavra fala que é levanta. Certo? Levanta. Porque a palavra diz que ele nunca vai te abandonar. Nunca vai te abandonar. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Ele está em você para te levantar. Eu quero dizer para você que vai ficar tudo bem. Quero repetir isso. Quero dizer para você que vai ficar tudo bem na sua vida. Você não precisa ficar com medo. Sabe, a sua família vai ser guardada pelo Senhor. O seu pai te diz o seguinte, ó, é o dia mau, mas nós vamos superar isso juntos. O seu pai está aí do seu lado. O Espírito Santo está aí dentro de você. Ele não está aí para procurar os seus defeitos, ele está aí para te apoiar. Ele está aí para te ajudar e para te dizer, nós vamos superar isso juntos. Não desista. A sua função nesse momento é não desistir, é se firmar na fé, é permanecer na palavra de Cristo. O seu pai, ele acredita em você. Sabe, é hora de você se levantar e acreditar que o seu pai está em você, acreditar na vitória, entendeu? E crer que o pai está te guardando. Confessa a palavra, medita na palavra, vai orar em línguas, entendeu? Em vez de ficar só vendo notícia, vai ouvir a palavra, vai meditar na palavra. E para a gente terminar, eu quero ler 2 textos aqui. Primeiro está lá em João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Ele está falando para você. Você foi dado a Jesus pelo Pai. Eu fui dado a Jesus pelo Pai. E ele diz que de modo nenhum o lançarei fora. E o outro versículo está lá em Hebreus 13, versículo 5. De maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Olha só. Nunca, jamais. Usou 2 palavras para confirmar assim, uma coisa que é tão excelente. Uma palavra que está tão firmada. Entendeu? Que ele bastava falar que nunca te abandonarei, mas ele fala que ó, nunca, jamais te abandonarei. Eu e você estamos completamente seguros. Estamos completamente seguros. Você pode dizer isso aí em sua casa? Levante sua mão e fala assim, eu e a minha família estamos completamente seguros. O meu pai nunca, jamais me abandonará. Ele nunca me deixará. Sabe, ele nunca vai te deixar só. Ele nunca vai te abandonar. Ele acredita em você. Ele confia em você. Você só não pode desistir. Permanece na palavra. Fica firme na palavra. Que o dia mau vai passar. O dia mau passa. E a bonança chega. A tempestade vai embora. E a bonança chega. Amém? Quero orar agora com você. Você pode fechar os seus olhos. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Pai, nós Te exaltamos, porque o Senhor é quem cuida de cada um de nós. Nós Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é a nossa segurança. O Senhor é quem nos guarda. Te louvo, ó Pai, que o Senhor está guardando cada um aí agora nas suas casas, nos seus lares. Te louvo, ó Pai, porque a verdade da palavra é que nos sustenta, é que nos guarda protegidos, ó Pai, que nos mantém no lugar de sabedoria. Ó Pai, nós não buscamos mais a sabedoria do mundo, nós buscamos a sabedoria que vem de Ti, a sabedoria do alto.
Ó Pai, no nome de Jesus, eu peço que cada pessoa aí em casa agora, aqueles que ainda não foram batizados no Espírito Santo, que ainda não oram em línguas, ó Pai, eu peço, Senhor, você batize agora no nome de Jesus. Eu declaro, ó Pai, que cada um agora comece a falar em outras línguas. No nome de Jesus, batiza agora, ó Pai, derrama do teu óleo, da tua unção sobre cada pessoa em casa agora. No nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, porque nós estamos debaixo da verdade da tua palavra, que é o lugar de plena segurança. No nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos agora partir para a ceia. Prepara aí na sua casa. Amém? Glória a Deus.